Você já percebeu que as pessoas mais poderosas do mundo falam menos? Pensa comigo. Steve Jobs, em suas apresentações, usava longos silêncios. Gandhi transformou o mundo quase sem gritar. E você? Quantas oportunidades já perdeu por falar demais no momento errado? Hoje você vai descobrir o poder oculto do silêncio. Vou te mostrar 5 formas práticas de usar essa ferramenta que, pode literalmente transformar sua vida pessoal e profissional. Fica comigo até o final porque o último tópico vai te surpreender. Vamos para o primeiro tópico agora. Tópico 1. O silêncio como poder de persuasão. Sabe, a maioria das pessoas pensa que persuadir é falar muito. Mas é exatamente o contrário. O silêncio é a ferramenta mais poderosa de persuasão que existe. Pensa assim, quando você faz uma pergunta importante e simplesmente fica em silêncio, a outra pessoa se sente obrigada a preencher esse vazio. É psicologia pura. Nosso cérebro odeia o vazio do silêncio. Um vendedor de carros de luxo em São Paulo me contou que, quando apresenta o preço de um carro, ele simplesmente fala o valor e fica em silêncio. Não justifica, não explica, não fala mais nada. Sabe o que acontece? O cliente, desconfortável com o silêncio, começa a se justificar. Mas eu preciso pensar, é que minha esposa precisa ver. E nesse momento, o vendedor já sabe exatamente qual é a objeção real. Na prática funciona assim. Quando alguém te faz uma proposta, seja no trabalho, nos negócios ou até num relacionamento, ao invés de responder na hora, você faz uma pausa de 3 a 5 segundos. Parece pouco, mas esses segundos são ouro puro. A pessoa vai interpretar seu silêncio como reflexão profunda, como se você fosse alguém que, não toma decisões impulsivas. Tópico 2. O silêncio como proteção contra conflitos. Aqui vai uma verdade que ninguém te ensina. 90% dos conflitos acontecem porque alguém falou demais no momento errado. O silêncio é seu escudo mais poderoso. Imagina a seguinte situação. Você está numa discussão acalorada. A pessoa está gritando, te provocando, tentando te tirar do sério. A reação natural é revidar, né? Defender seu ponto, gritar de volta. Mas e se você simplesmente ficasse em silêncio? Uma amiga minha, gerente de uma empresa de tecnologia, me contou sobre um funcionário que sempre a desafiava nas reuniões. Ele falava alto, interrompia, tentava desmoralizar ela na frente da equipe. Sabe o que ela fez? Parou de reagir. Quando ele falava, ela simplesmente olhava para ele em silêncio por alguns segundos. Depois continuava a reunião como se nada tivesse acontecido. O resultado? Em 2 semanas o cara parou completamente. Porque, quando você não alimenta o conflito, ele morre sozinho. É como fogo sem oxigênio. Quando alguém te atacar verbalmente, conte mentalmente até 5 antes de responder. Se a pessoa estiver muito alterada, às vezes é melhor nem responder. Só olhe, respire e deixe o silêncio fazer o trabalho. Você vai parecer mais maduro, mais controlado e, sabe o mais incrível? A pessoa vai se sentir constrangida pelo próprio comportamento. Tópico 3. O silêncio como ferramenta de liderança. Líderes verdadeiros, eles não são aqueles que falam mais alto ou mais tempo. São aqueles que sabem quando falar e, principalmente, quando calar. O silêncio na liderança funciona como uma lupa. Quando você para de falar o tempo todo, as pessoas começam a dar mais valor às suas palavras. Se você fala pouco, quando fala, todo mundo escuta. O CEO da empresa onde meu irmão trabalha é conhecido por uma coisa. Ele nunca fala na primeira hora de qualquer reunião importante. Ele escuta, observa, anota. Só depois que todo mundo expôs suas ideias, ele fala. E quando fala, é como se o ar da sala mudasse. Todo mundo para escutar. E o resultado? As decisões são melhores porque ele tem todas as informações. A equipe se sente ouvida. E quando ele finalmente dá a sua opinião, ela tem peso de ouro. Mas tem outro aspecto.
O silêncio também cria espaço para outras pessoas brilharem. Sabe aquela pessoa tímida da equipe que nunca fala nas reuniões? Quando você, como líder, fica em silêncio após fazer uma pergunta, você dá tempo para ela processar e contribuir. Então, se você lidera uma equipe, uma família ou até um grupo de amigos, experimenta isso. Faça uma pergunta importante e simplesmente espere. Não preencha o silêncio com mais explicações. Deixe as pessoas pensarem, processarem. Você vai se surpreender com a qualidade das respostas que vai receber. Agora vem o tópico 4, o silêncio como caminho para a autodescoberta. Aqui vai uma verdade que nossa sociedade não quer que você saiba. Vivemos numa era de ruído constante. Notificações, músicas, podcasts, conversas. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio total por, 10 minutos? O silêncio é onde você encontra suas respostas mais profundas. É no silêncio que você consegue ouvir, sua voz interior, seus verdadeiros desejos, suas reais necessidades. Conheço um empresário que tomava decisões impulsivas e sempre se arrependia depois. Ele vivia estressado, sempre correndo atrás do prejuízo. Até que um dia ele decidiu criar um ritual. Toda manhã, 15 minutos de silêncio total. Sem celular, sem música, sem nada. Só ele e os próprios pensamentos. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, ele tinha clareza mental que nunca teve na vida. Começou a tomar decisões mais certeiras, melhorou o relacionamento com a família, até a empresa dele cresceu 40% no ano seguinte. Por quê? Porque no silêncio você consegue separar o que é urgente do que é importante, consegue ouvir sua intuição que sempre sabe o caminho certo. Crie momentos de silêncio na sua rotina. Pode ser 5 minutos quando acorda ou 10 minutos antes de dormir. Sem música, sem celular, sem nada. Só você e seus pensamentos. No começo vai ser desconfortável, porque estamos viciados em estímulos. Mas depois de uma semana, você vai ver como sua mente fica mais clara. E por último, temos o tópico 5, o silêncio como demonstração de confiança. Este último tópico é o mais poderoso de todos. O silêncio é a linguagem corporal da confiança. Pessoas inseguras falam demais. Pessoas confiantes sabem quando ficar em silêncio. Pensa comigo, quando você está inseguro sobre alguma coisa, qual é a sua reação natural? Você explica demais, justifica demais, tenta convencer demais. Mas quando você está 100% confiante numa decisão, você simplesmente comunica e pronto. Tem um advogado famoso aqui no Brasil que, quando apresenta seu caso final no tribunal, ele fala por exatos 5 minutos, não mais, não menos, e termina sempre com a mesma frase: "Senhores jurados, os fatos falam por si." E aí, silêncio total. Ele não fica explicando, não fica justificando, não fica tentando convencer mais ninguém. Taxa de vitória dele, 85%, porque o silêncio demonstra que ele está tão confiante nos fatos que não precisa de mais nada. Acho que você já reparou que pessoas realmente bem-sucedidas, elas não ficam se gabando das conquistas, elas deixam os resultados falarem por elas. É silêncio estratégico. Quando você tomar uma decisão importante, comunica uma vez só. Não fica repetindo, não fica explicando 1000 vezes o porquê. Fala uma vez e pronto. Quando alguém questionar sua competência, ao invés de listar suas qualificações, deixe seu trabalho falar por você. E aqui vai uma dica de ouro. Quando alguém te fizer um elogio, simplesmente diga obrigado e fique em silêncio. Não minimiza, não justifica, não explica. Aceita o elogio em silêncio. Isso demonstra que você está confortável com o próprio valor. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas eu sou uma pessoa comunicativa, não consigo ficar em silêncio, ou na minha área de trabalho eu preciso falar muito. Olha, eu entendo perfeitamente, mas escuta bem, não estou dizendo para você virar um monge tibetano. Estou falando de silêncio estratégico. É sobre, escolher quando falar e quando calar. Você pode continuar sendo comunicativo, só vai ser mais eficaz. Suas palavras vão ter mais peso, seus relacionamentos vão ser mais profundos e suas decisões vão ser melhores. Então,
Recapitulando, os 5 poderes do silêncio: persuasão, proteção contra conflitos, liderança, autoconhecimento e demonstração de confiança. Lembra, você não precisa provar nada para ninguém o tempo todo. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. E o mais incrível é que, quando você domina o silêncio, você automaticamente se torna mais interessante, mais respeitado e, mais poderoso. A mudança pode começar hoje mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui embaixo e me conta nos comentários qual desses 5 poderes do silêncio você vai testar primeiro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E uma pergunta para você refletir. Em que situação da sua vida você poderia usar mais o poder do silêncio?